Mais forte do que nunca. Caia, levante-se, tente outra vez. Brené Brown. Na vida, às vezes passamos por grandes problemas e dificuldades. Ou será que existe alguém que é imune a ambos e nunca aconteceu nenhuma situação que causasse desconforto? Temos que ser estratégicos, sábios e capazes para conseguir superar os obstáculos. A autora cita exemplos reais de situações em que pessoas conseguiram se recuperar e mostra o caminho para traçar um novo final promissor e corajoso. Este livro mostra como podemos dar a volta por cima diante das adversidades e situações, sejam elas quais forem. A física da vulnerabilidade. Ser vulnerável não é fraqueza, é ter a coragem de se mostrar quando acontece algo que foge ao seu controle. E não devemos nos importar com o que os outros pensam a respeito dessa vulnerabilidade, mas precisamos selecionar as opiniões que deixamos entrar em nossa vida, pois não tem como aceitar comentários de pessoas que nunca passaram pelo que você está passando. A coragem excessiva e frequente irá nos derrubar, e essa é a denominada física da vulnerabilidade. Entretanto, depois de cair, não tem como voltar atrás. Porém, nós conseguimos e somos capazes de superar erros, desafios, falhas e quedas. Portanto, essa jornada de superação depende exclusivamente de você. Mas ninguém é capaz de trilhá-la com eficiência sozinho. É por isso que devemos dar ouvidos aos que já passaram pelos mesmos obstáculos e querem o seu melhor. E quando se consegue vencer esses desafios, devemos testemunhar aos outros, porque a sua experiência pode influenciar e motivar os que estão ao seu redor a dar a volta por cima. A civilização termina na linha d'água. Às vezes é necessário colocar as cartas na mesa. A autora conta uma experiência que teve com seu marido no Lago Travis, que fica na região serrana do Texas e onde ela passou toda a sua infância, e o casal se conhecera quando eram salva-vidas e treinadores de natação. Em uma bela manhã nas férias foram atravessar o lago a nado e nesse período os dois entraram em discussão e em um clima de briga, pois o marido era estúpido em suas especulações. Mas a autora não culpa o seu parceiro. Ela coloca o seu orgulho no chão e procura entender o principal motivo daquelas ações. Nisso, descobre que ela havia tido um sonho terrível com seus filhos que passariam por um grave acidente, e no decorrer da conversa, ambos expõem suas vulnerabilidades e se entendem, dando assim uma grande virada no seu relacionamento. A civilização termina na linha d'água, mas além dela, todos entramos na cadeia alimentar, e nem sempre lá no alto. Hunter S. Thompson. As pessoas que reconhecem suas histórias, sejam elas quais forem, ignoram o seu ego e estão aptas a lidarem com suas emoções. Essas sim, conseguem escrever um final novo e corajoso. A ironia é que tentamos rejeitar nossas histórias difíceis para parecermos mais plenos ou mais aceitáveis, mas nossa plenitude depende, na verdade, da integração de todas as nossas experiências, inclusive as quedas. O reconhecimento. Reconhecer nossas emoções é um ponto de partida para lidarmos com nossas mágoas e adversidades, e para isso precisa-se que você fique curioso sobre a razão de seu sentimento e faça perguntas para si mesmo. Abra investigações sobre o que está acontecendo e por quê. Não adianta ignorar suas histórias e emoções, pois quando se faz isso, elas não se apagam e nem vão embora. Fazer julgamentos e apontar o dedo para os outros é muito mais fácil do que encarar os problemas. Contudo, isso só irá beneficiar o ego, pois as emoções irão permanecer as mesmas e te tornarão prisioneiro delas. Entretanto, tenha coragem e as encare. O reconhecimento é o modo de analisar os fatos, e a descoberta é onde os assumimos e tomamos alguma ação. Então, ao examinar todas as situações que levaram àquele resultado emocional, corrija o erro fazendo o que for preciso, seja pedir perdão ou qualquer outra atitude. Seja criativo e faça-o. As reviravoltas emocionais afetam todas as partes da nossa vida. Você não perde um emprego pura e simplesmente, tampouco apenas se divorcia. Esse tipo de coisa tem implicações em todos os aspectos de quem somos. Nossa situação financeira, nossas relações com os outros, nossas opiniões sobre nós mesmos, nossas questões de vida e morte. Escrever nos ajuda a colocar as questões em perspectiva e organizar a experiência. James Pennebaker.
Portanto, escrever e compartilhar experiências auxilia no processo de cura. Ratos de esgoto e espertalhões. A autora descreve uma má experiência que teve ao dividir um quarto de hotel antes de fazer uma palestra. A sua companheira de quarto era muito mal organizada, não tinha higiene e ainda fumava sabendo que aquilo era proibido. Os ratos de esgoto e espertalhões do mundo, que não tentam fazer o melhor possível e se aproveitam das pessoas. É muito mais fácil olhar o defeito dos outros e acusar, mas isso não leva a lugar nenhum, a não ser encher o próprio ego. Contudo, devemos sempre filtrar as situações e olhar sempre para as qualidades das pessoas. Pensar que aquele determinado indivíduo está dando o melhor de si pode ser o início para mudar sua visão e pensamentos. Temos que saber lidar com as decepções e para isso precisamos ser francos com nossas expectativas, pois as mesmas ocorrem quando o que é esperado não acontece. Alvo fácil. Fique atento ao ambiente ao seu redor, pois podem ter pessoas que precisem muito de sua ajuda. Que você sempre possa fazer pelos outros e deixar que eles façam por você. Bob Dylan. Não temos que fazer tudo sozinhos, nunca fomos destinados a isso. O ato de pedir ajuda é uma forma de reconhecimento da vulnerabilidade. A compostagem do fracasso. A autora relata um exemplo de dar a volta por cima, onde Andrew, que trabalha numa agência de publicidade, é um gestor de grande competência pelos seus trabalhos, reconhecido e respeitado por toda a sua equipe. Mas ao iniciar um grande projeto a pedido de uma famosa empresa estrangeira, Andrew comete um grande erro ao não defender as alfinetadas da cliente sobre sua equipe em uma reunião de negócios. Entretanto, pensamentos como "eu sou um fracasso" perturbavam o mesmo com frequência. Contudo, o gestor reconheceu seu erro e pediu desculpas na frente de toda a sua equipe. Assim, Andrew restabeleceu seus relacionamentos e reconquistou a confiança de todos. Durões são aqueles que enfrentam o desconforto e a vulnerabilidade e dizem a verdade sobre a própria história. Brené Brown. Se você cometeu um erro, é recomendável falar para alguém de sua confiança, pois a vergonha não suporta ser verbalizada. Ela prospera no sigilo e no silêncio. Trazem pensamentos ruins como "eu não presto, eu não tenho valor algum", e o ato de consertar o seu erro mostrando que não tem vergonha de dizer que errou irá te libertar. Para evitar críticas, não diga nada, não faça nada, não seja nada. Aristóteles. Quando você é julgado, humilhado e rebaixado por alguém, não fique triste. Tenha entendimento de que quem fez isso esconde a vergonha e está descontando o seu desconforto. Logo adiante de uma situação assim, fique em silêncio, pois você não precisa combater fogo com fogo, e sim armar estratégias para dar a volta por cima. Não há maior ameaça para os críticos, os céticos e os disseminadores do medo do que aqueles que estão dispostos a cair porque aprenderam a se reerguer. A revolução. O processo de dar a volta por cima pode levar a grandes transformações, e quando é praticado com frequência, aprende-se num modo de lidar com o mundo. Somos os autores da nossa vida, e escrevemos nossos próprios finais ousados. São nossas ações e atitudes que definirão o que seremos. Logo, pense bem antes de tomar uma decisão, e de maneira sábia, tome-a. Insights. Antes de julgar, procure entender a necessidade do outro. Não dá para pular processos. Se souber lidar com as emoções, sempre conseguirá dar a volta por cima. A comodidade não gera mudança. Esteja preparado para todas as situações. Sacrifícios atuais geram resultados futuros. Valorize e preserve o que você já tem. Neste livro você aprendeu que o orgulho e o excesso de coragem pode levar a uma grande queda, e nem sempre acertamos. Contudo, em situações que erramos, devemos ser sábios e reconhecer o nosso erro. O ato de falar para alguém de confiança sobre o que você está passando é libertador, pois isso rompe as barreiras da vergonha e te ajuda a vencer os obstáculos. Nós somos os frutos de nossas decisões, então temos que pensar bem antes de tomá-las para que não erremos novamente. É raro ver alguém que reconhece suas ações e tenta consertá-las,
pois é muito mais fácil julgar e apontar o dedo para os defeitos dos outros. Mas a mudança e transformação se inicia por nós. Então, não gere expectativa nos outros e comece a fazer a diferença tomando atitudes diferentes.